Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje eu vou comentar um vídeo do Nando Moura intitulado Cadê os processos? Pirula e Boggs, farinha do mesmo saco. Em primeiro lugar, eu não sou um inimigo do Nando Moura. Em segundo lugar, este vídeo não é uma crítica à pessoa do Nando Moura. Em terceiro lugar, eu não vou xingar o Nando Moura porque eu não tenho raiva, não tenho nada contra ele. Não vou fazer ataques pessoais e mesmo que ele me responda e faça aqui ataques pessoais, xingamentos, eu não vou xingá-lo de volta, não vou atacá-lo de volta. E aí você que é seguidor do Nando Moura vai concluir que eu não vou xingá-lo, que eu não farei ataques pessoais porque eu sou um defensor do politicamente correto, certo? Errado. Eu não sou um defensor do discurso politicamente correto. Eu vou dar um exemplo aqui para justificar para vocês por que eu uso um discurso mais polido, mais respeitoso nos meus vídeos, nos debates que eu travo aqui na internet. Para o desenvolvimento de uma economia, é melhor que o dinheiro fique parado ou é melhor que esse dinheiro circule no comércio? Obviamente, é muito mais produtivo que esse dinheiro circule. Isso vai gerar benefícios para o consumidor, vai gerar benefícios para o trabalhador, vai gerar benefícios para o empregador e para a economia como um todo. Da mesma forma acontece com as ideias. É muito mais útil que as ideias circulem. Um indivíduo ou uma sociedade que não debate, que mantém as ideias paradas, ela não se desenvolve intelectualmente. Então é muito proveitoso que nós façamos esse fluxo de ideias, esses debates. Todavia, nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós deixarmos de lado as ideias para nos focarmos nas pessoas. Se eu ficar aqui trocando xingamentos, trocando ofensas e ataques pessoais com o Nando Moura, a ideia vai ser deixada de lado e o ego, a pessoa, vai ser colocada em evidência. O que nos traz amadurecimento intelectual é a troca de ideias. E é o que eu vou fazer aqui, porque eu vou me focar no discurso do Nando e nessa pesquisa que ele citou. O título dessa pesquisa que o Nando citou é New Family Structures e foi publicado em 2012 em uma revista científica chamada Social Science Research. E o Nando se baseia nessa pesquisa para dizer que crianças criadas por casais homossexuais têm 25% de chance a mais de serem abusadas sexualmente ou algum outro tipo de abuso. Bom, eu dei uma olhada na pesquisa, vou deixar o link dela aqui embaixo e pelo que eu pude ver, essa pesquisa não fala de abusos, ela fala sobre o desempenho escolar e da probabilidade dessa pessoa se formar e ficar desempregada. Tudo isso devido à baixa qualidade da educação oferecida pelo casal homossexual que educou aquela criança. E como o próprio Nando sugere aí no vídeo, ele falou, pesquise, procure as fontes. Eu, como uma pessoa cética, fui lá pesquisar e eu não vi isso na pesquisa. Eu vi esse negócio de abuso sexual nesse site aqui chamado Family Research Council. Vou colocar o link aqui na barra de descrição também. E é um site conservador, é daquele grupo que defende a família, os bons costumes, casamento é só entre homem e mulher, são contra o aborto, etc, etc. E aí sim, nesse texto aqui, desse site conservador, tem a explicitação desses números aí, onde as crianças criadas por casais homoafetivos vão ter uma chance maior de serem abusadas. Várias organizações médicas condenaram o trabalho, a metodologia que o Mark utilizou na sua pesquisa. Mais de 200 professores universitários condenaram também a metodologia que ele utilizou em sua pesquisa. E esse jornal, essa revista científica que publicou a pesquisa do Mark, fez uma auditoria interna e concluiu que esse estudo é nada mais nada menos que bullshit. Eu vou colocar aqui os comentários de Darren Sherkat, professor de Sociologia da Universidade de Illinois, que é da edição desse jornal aí, que fez essa revisão e lançou os comentários criticando a metodologia do Mark. Além disso, eu também vou linkar aqui embaixo uma outra pesquisa que foi publicada no mesmo jornal, tá? No Social Science Research. Só que essa pesquisa é uma reanálise dos dados oferecidos pelo Mark. E ela foi feita por Simon Cheng e Brian Powell. É aqui que a cobra começa a fumar e você vê que essa pesquisa realmente não tem como ser levada a sério. Vamos recapitular que é para você não se perder aqui. Ele está dizendo que crianças criadas por casais gays, presta atenção, casais gays vão ter uma educação de menor qualidade, vão ter um desempenho escolar prejudicado.
em relação às crianças que são criadas por casais biológicos, né, heterossexuais, papaizinho e mamãezinha, como reza a família tradicional cristã. É óbvio que se você está afirmando que as crianças criadas por um casal homoafetivo têm um desempenho pior que aquelas criadas por um casal hétero, você tem que estudar crianças criadas por um casal homoafetivo, certo? Mas não foi isso que o cara fez. As pessoas que ele entrevistou não foram criadas por um casal gay. Depois que a pesquisa do Simon desmascarou os erros metodológicos do Mark, o próprio Mark admitiu que ele cometeu erros ali. Um deles é admitir que mais da metade das crianças ali nunca tiveram convívio com um casal homoafetivo. Na verdade, o que ele avaliou foram pais que se divorciaram e um desses pais acabou tendo um relacionamento homoafetivo, mas não criou aquela criança dentro de uma relação, de uma família de casal homoafetivo. Dessas milhares de pessoas que ele entrevistou, apenas 53 realmente foram criadas por um casal homoafetivo. E pasmem, não passaram nenhum ano convivendo com esses pais homossexuais. Sabe quantas pessoas realmente foram criadas a vida inteira ali por um casal gay? 2. 2 pessoas no meio de milhares, de 15 mil entrevistados. Então já começa por aí. O cara selecionou famílias economicamente desestruturadas e, acima de tudo, ele não entrevistou pessoas que foram criadas por casais homossexuais. Apenas 0,02% das pessoas que ele entrevistou realmente tem um perfil que ele deveria ter entrevistado. Porque se você está querendo concluir que uma criança, uma pessoa criada em uma família gay, de pais gays, tem um desempenho educacional, um desempenho profissional lá na frente pior que aquelas que são criadas por uma família tradicional heterossexual, você tem que avaliar pessoas que foram criadas dentro dessas questões, dentro dessas condições. É um princípio básico de metodologia científica que foi drasticamente, cabulosamente ignorado, atropelado por esse cara. Mais do que isso, essa pesquisa é uma piada. Várias pessoas que foram entrevistadas ali estavam só de sacanagem ao responder. Teve uma pessoa que disse assim: meu pai teve uma relação homossexual. Quando essa pessoa foi se descrever, ela disse que tinha 2,33 m de altura e pesava 40 quilos. Obviamente, essa pessoa simplesmente estava tirando uma onda com a pesquisa, respondendo nada com nada. Teve outra pessoa que respondeu, que disse que foi presa quando tinha 1 ano de idade, dentre várias outras respostas jocosas, zoando. Como é que você vai levar a sério uma pesquisa que entrevista uma pessoa que diz que tem 2,33 m de altura e pesa 40 quilos? Puta que pariu, essa pessoa está zoando os dados da pesquisa. O resultado de uma pesquisa que se baseia em respostas assim pode ser levado a sério? É óbvio que não. E o Nando Moura ainda diz que essa é a maior pesquisa do mundo, a pesquisa mais completa que fala sobre pessoas criadas por casais homossexuais. É muito pelo contrário, essa não é a pesquisa mais completa do mundo. Essa é a pesquisa mais desonesta do mundo em relação a esse assunto. Porque o que devia ter 100% de crianças criadas por casais homoafetivos tem apenas 0,02% de casos assim, realmente, de pessoas realmente criadas por um casal gay. Sabe o que é mais cabuloso? O próprio Regnerus admite que ele não levou em consideração os dados corretos. Olha só o que ele fala aqui. Eu poderia ter sido mais cuidadoso sobre a linguagem que usei para descrever pessoas que foram criadas por pais que tiveram relacionamento do mesmo sexo. Olha que bizarro, olha isso que ele fala aqui. Eu disse mães lésbicas e pais gays, quando de fato eu não sabia sobre a orientação sexuais deles. Olha o cara admitindo a escrotidão dele aqui. Esse cara é desonesto. O negócio é que isso foi um golpe midiático, isso é uma estratégia. Não é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos, não. Lá na década de 50, 60, não vou lembrar especificamente o ano, teve um doutor psicólogo americano, que pegou um caso onde um moleque lá cometeu um crime gravíssimo, né, super violento, um moleque sociopata do caralho, matou lá um monte de gente, e ele tinha um monte de revistas em quadrinho no quarto dele. Esse cara pegou esse caso e lançou livros, artigos, fez toda uma campanha de caça às bruxas para demonizar a indústria dos quadrinhos, para dizer que tornava as crianças violentas, o caralho a quatro. Teve um impacto
tão forte na mídia, no sensacionalismo, no pânico moral dos pais dessas crianças, que a indústria de quadrinhos quase quebrou. Criaram uma organização de autocensura para que não acontecesse esse tipo de coisa. E a qualidade dos quadrinhos diminuiu. Por exemplo, o Coringa foi um personagem criado de uma maneira sangrenta. O Coringa é um psicopata, ele matava, ele era sádico pra caramba. Só que depois dessa babaquice aí desse psicólogo, eles tiveram que filtrar muitos comportamentos violentos nas revistinhas. E aí, o Coringa foi redesenhado como um personagem piadista. O Coringa saiu de uma imagem sádica, violenta e sangrenta, muito legal por sinal, para se tornar um mero piadista sem graça. E é aí que marca o fim da Era de Ouro, tá? Se você estudar, pesquisar aí, você vai ver que é por causa disso que acaba a Era de Ouro dos quadrinhos e começa lá a chamada Era de Prata. Tudo por causa de um babaca que joga um hoax fantasiado de ciência, né? E um monte de gente compra sem realmente saber o que está acontecendo. Então isso que o Reg Nero está fazendo é a mesma coisa. É uma agenda política disfarçada de ciência, disfarçada de pesquisa. Mas se você for ver a metodologia do cara, você vai chegar na conclusão de que ele é um louco, de que ele é um desonesto. Porque esse cara pega duas pessoas que foram criadas por casais do mesmo sexo, no meio de um contingente de milhares, e chega na conclusão de que crianças criadas ali vão ter um desempenho pior do que crianças criadas por casais heterossexuais. Eu defendo que casais homossexuais possam se casar e adotar crianças. E vou defender isso até que fique provado em uma pesquisa séria que os gays realmente vão estuprar as crianças num nível astronomicamente superior aos casais heterossexuais, que a educação, o processo de aprendizagem das crianças na escola vai ficar prejudicado. Se você me mostrar um estudo sério que mostra que a educação de um casal gay prejudica a formação intelectual, emocional, da identidade da criança, eu vou parar de defender isso. Certamente eu vou parar de defender isso, porque essa defesa eu faço não com base em ideologia, eu faço isso com base no respeito da dignidade do ser humano. Porque você não pode pegar um estereótipo, você não pode pegar um estereótipo e denegrir a índole das pessoas. Porque você dizer que um casal gay não sabe educar uma criança só porque é gay, você está sendo preconceituoso. Não é a orientação sexual da pessoa que vai dizer se ela sabe educar ou não uma criança. Não é a orientação sexual da pessoa que vai dizer se ele é estuprador. Até este exato momento não tem nenhum estudo que prove que a orientação sexual é critério para você julgar o caráter de alguém. Se você me provar por uma pesquisa realmente sensata, por uma pesquisa metodologicamente correta, que os casais gays realmente abusam mais e tem uma qualidade de educação e processo de aprendizagem inferior, eu me junto a você para defender que gays não podem adotar. Sério, eu vou defender essa causa junto contigo, mas você tem que me oferecer um argumento sólido, você tem que me oferecer uma pesquisa honesta, beleza? Então o recado está aí, a crítica está aí, eu vou deixar aqui um forte abraço a todos e falou!